tarde, né, para quem vai assistir esse vídeo depois, a gente vai fazer a correção das atividades, né, referentes ao capítulo do Renascimento, tá? Então, a gente está terminando o módulo 1, então a gente ainda está no módulo 1. Por que não avançamos para o módulo 2 ainda? Porque a gente teve uma adaptação do conteúdo. Lembrando que esse ano a gente teve uma, né, alteração da Base Nacional Comum Curricular. E na BNCC, vocês tiveram que acessar o conteúdo do 6º ano, né, que foi o início da Idade Média. Então, por isso que a gente não começou o módulo 2. Na semana que vem, a gente provavelmente inicia o módulo 2. Então, começamos com a página 403, que fala um pouquinho sobre Renascimento. Então, vocês devem ter visto vários exercícios, vocês assistiram os vídeos, né? E também fizeram um trabalho sobre o Renascimento. Então, vamos lá. A número 1. Escreva um parágrafo explicando o conceito de modernidade. O que significa, né, a gente sair da Idade Média e entrar no período moderno? Então, a partir de agora, nós vamos vendo que as relações sociais, elas se transformaram. Então, acabou, né, o feudalismo, a gente acabou a Idade Média e a gente entra num período da história chamado Idade Moderna. Né? Então, por isso que é o conceito de modernidade. Então, a modernidade começa no século XVI e ela vai até o século XVIII, tá? Daí, depois do XVIII, a gente entra na Idade Contemporânea, que é o que a gente vive até os dias de hoje. Então, quais são as características dessa Idade Moderna? Então, nós vamos vendo que existem novas classes, a população começa a viver mais na cidade, né? Vai começando a deixar o campo, e essas transformações impactam muito na vida das pessoas. Né? Então, por isso que a gente... Né, o que é um conceito? Conceito é uma definição, é uma ideia. Né? Então, como se define modernidade? Então, a modernidade significa um conjunto de relações. Né? Então, a gente vai vendo que as relações sociais, as instituições, tudo isso né? Tudo isso mudou desde o final da Idade Média. Então, vocês viram que uma das classes mais importantes para a gente entender a Idade Moderna é a burguesia. Né? Então, a burguesia ela vai tentar, ao longo da Idade Moderna, ocupar vários espaços. E a gente vai falar um pouco disso na número 1. Então, na número 2, que relações as ideias humanistas estabeleciam com os princípios da Igreja? Então, vocês lembrem o seguinte, que o Renascimento, ele não tenta romper com várias coisas da Idade Média, tá? O Renascimento, ele tenta pensar uma perspectiva, né, de ciência para além da fé. Né? Então, a ideia do humanismo, o conceito de humanismo, é a valorização do conhecimento humano. O que isso quer dizer? Que lá no Renascimento, os seres humanos eles vão se recuperar enquanto seres, né? Então, a gente vai pensar lá no humanismo, bom, os seres humanos, eles são capazes de modificar a realidade, são capazes de pensar de coisas diferentes. Então, é isso que é o humanismo, né? Então, eles tentam buscar novas formas de interpretar. O que é interpretar? Tentar entender o mundo em que eles vivem, tá? Então, isso é o número 2. A número 3. Identifique as principais obras humanistas descritas no infográfico e faça uma pesquisa. Então, isso era para pesquisar. Essa parte bem tranquilinha. A número 4. De acordo com o que você compreendeu sobre o tópico cientificismo, explique o que é terraplanismo. Tá? Então, vocês viram que, durante o Renascimento, o Nicolau Copérnico vai construir a teoria chamada de heliocentrismo. Durante o período medieval, as pessoas acreditavam que a Terra é o centro do universo, o que é chamado de geocentrismo, tá? Então, o que é terraplanismo? As pessoas acreditavam que a Terra era plana no período medieval. Tanto que daqui a pouco a gente vai falar das grandes navegações e as pessoas tinham muito medo dos mares. Por quê? Eles achavam que eles iam navegar no oceano e que eles iam chegar ao final. Então, se a Terra era plana, ela tinha um fim. Então, é isso que eles estão falando do terraplanismo, tá? Eu entendo que até hoje existem pessoas que estão querendo criticar o terraplanismo, né? Que é né, eu acho no mínimo lamentável. Por quê? Já existem evidências científicas acumuladas por mais de quase 1000 anos, né? Então a gente tem muito avanço na ciência que comprova que a Terra não é plana, mas que a Terra ela é geóide, né? Ela tem um achatamento nos polos, ela não é nem redonda, né? Ela é ovalizada, né? Mais ou menos assim dizer. Então, tranquilo até aqui? Sim? Sim.
Então, continuando. Número 5. Por que Galileu Galilei foi julgado pela Igreja Católica? Que teoria prevalecia antes e por que sua refutação incomodou tanto a Igreja? Então, tem um pouquinho a ver com a questão que eu acabei de falar. Então, Galileu Galilei, ele vai defender a tese do Copérnico. O que o Copérnico disse? O Copérnico vai defender o heliocentrismo. E aquilo, dentro da Igreja Católica naquele momento, isso foi um escândalo, né? Então, tanto que o Giordano Bruno, que foi um cientista também do período renascimento, né, da Idade Média, o Giordano Bruno ele vai ser morto pela Inquisição, né, por esse órgão da Igreja Católica, porque ele defendia que o universo era infinito. Então, Galileu Galilei, quando afirma que existe o heliocentrismo, né, que a Terra que gira em torno do Sol, né, isso gerou um mal-estar muito grande. Por quê? Porque ia contra um dogma da igreja. Vocês lembram o que é dogma? Dogma é uma lei, lembram? Então, toda pessoa que fosse contra o dogma da igreja católica naquele momento podia ser acusado de heresia. O que é ser herege? É você ser contra as leis da igreja. Então, né, o Nicolau Copérnico, ao defender o heliocentrismo, e o Galileu Galilei, né, porque o Galileu Galilei que vai, né, tentar construir mais a fundo a teoria. Eles vão ser acusados, né, o Galileu Galilei vai ser acusado de heresia. Tanto que eu postei para vocês uma imagem, né, lá nos slides do Galileu Galilei, né, sendo acusado pela Inquisição. Né? Então, ele vai para o tribunal para prestar esclarecimentos. Por que isso é importante? Porque tudo isso é a base da ciência moderna. Então, a ciência, quando ela surgiu lá no final da Idade Média, ela vai ser perseguida, porque ela vai procurar formas de explicação para além da Igreja Católica. Né? Claro que naquele momento a Igreja não vai aceitar numa boa, e o Galileu Galilei, para não ser morto, não virar churrasquinho lá na Inquisição, né? Ele vai rejeitar, ele vai negar que, né, vai negar a teoria do heliocentrismo para defender o geocentrismo. Por quê? A igreja acreditava no geocentrismo. Diga. A Yane saiu? Ué. A Yane já me falou que às vezes durante a tarde a conexão fica um pouco ruim na casa dela. Pode ter sido alguma coisa de conexão. Alguma dúvida? Sim. Tranquilo? Gabi, Maria? Então, continuando. A número 6 agora. Algumas das descobertas mais importantes da Idade Moderna ocorreram na Revolução Científica. O que é revolução? Lembrem-se da palavra revolução que vocês estudam lá na geografia. Revolução é uma volta inteira, né? Então, revolução é o movimento que a Terra faz ao redor, né? Completa a volta em torno do Sol. Então, revolução é uma ideia totalmente nova. Então, Revolução Científica do século XVII. Por que é importante? Vamos pensar no heliocentrismo, vamos pensar nas descobertas. Vocês viram que Leonardo da Vinci teve várias descobertas sobre anatomia, estudos sobre o corpo humano. Nós vimos vários estudos sobre astronomia, né, sobre o movimento dos astros, estudos de engenharia, estudos da física, da química. Tudo isso surgiu lá no finalzinho da Idade Média para o início da Idade Moderna. Por isso que é importante para a base da ciência. Na página 404, o Renascimento Cultural foi considerado um movimento inovador. Por que inovador? É uma perspectiva interessante, né? Ele quis trazer novidade para a Idade Média. Por quê? Então, qual é a letra, né, que está correta na número 7? Letra B. Transformou a arte, né, a forma de fazer arte. Né? Então, o Renascimento, vocês viram que o Renascimento ele é um grande movimento que vai influenciar tanto o campo das artes, quanto o campo da ciência, quanto o campo, né, do conhecimento. Né? Então, não é... Quando a gente pensa em Renascimento, geralmente as pessoas só lembram dos pintores, tá? Mas o Renascimento é uma coisa muito maior. É uma coisa que envolve ciência, produção de conhecimento e também o campo das artes, tá? Tranquilo? Sim? Número 8. Assinale V, né, e F para a Mona Lisa do Da Vinci. Vocês sabem que a Mona Lisa é um dos quadros mais famosos do Leonardo da Vinci. Né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, letra A. Leonardo da Vinci produziu a Mona Lisa.
Essa era bem suci, né? Verdadeiro. Letra B. É considerada uma das obras mais importantes? Sim, porque lá na Mona Lisa vocês veem a questão da perspectiva. Quem olha para o quadro da Mona Lisa, né, eu espero que, se Deus quiser, a gente tenha a oportunidade um dia na vida de vê-la pessoalmente, vocês acham que a Mona Lisa está olhando para você. Por quê? Porque Leonardo da Vinci, né, ao pintar esse quadro, ele usa perspectiva. Né? Então você vê que os traços dela, o cabelo, a pele, elas são, né, é muito perfeito naquele momento. Né? Então, como que ele conseguiu atingir essa perfeição? Através do uso de técnicas. Né? Então, letra C. Deixou de ser estudada por seu pequeno valor artístico. Pelo contrário, né? Vocês sabem, todo mundo já viu uma Mona Lisa na vida, né? A Mona Lisa virou até meme na internet, né? Tem altos memes da Mona Lisa. Mona Lisa na balada, Mona Lisa no Instagram. Então, Mona Lisa é super famosa. É uma das obras mais visitadas no Museu do Prado, na Espanha. Não, Mona Lisa está, né, em Paris, Museu do Louvre, e fica na França. Né? Por isso que eu espero do fundo do meu coração que a gente um dia consiga fazer um rolê lá. Né? Quando tudo isso acabar e a gente, né, se Deus quiser, a gente tem a oportunidade de um dia conhecer o Museu do Louvre. Na letra E, retrata uma mulher ainda hoje conhecida. Sim, retratos de mulheres, né? Vocês veem que a arte no Renascimento, ela busca perfeição. Então, eles tentam construir, né, um quadro que seja o mais parecido com a realidade. A arte medieval, ela não tinha essa característica. Na Idade Média, os quadros, né, as pinturas, elas eram bem simples. Elas não eram pinturas tridimensionais, que é o que vocês chamam hoje de pintura 3D. Vocês veem que a maioria dos quadros do Renascimento, eles ajudam a gente a entender. Parece que a gente entra dentro do quadro. Na Idade Média, não. Período medieval era aquela pintura chapada, aquele desenho, né, só com duas dimensões, bidimensionais. Yane, nós estamos na correção na página 404, tá, Yane? Para quem for chegando agora e, né, tiver algum problema de conexão, a gente está fazendo correção das atividades. Número 9, pesquise para descobrir quais produtos vieram do Oriente. Então, vocês sabem que, né, começou a vir do Oriente como consequência das cruzadas. Vieram especiarias, vieram temperos, tecidos, brusinhas, perfumes, ouro, prata, tudo isso veio do Oriente e começou a ser vendido na Europa. Tanto que a Idade Moderna, ela, né, começa com o reflorescimento, né, o desenvolvimento das cidades e também o surgimento de várias feiras, onde eram comercializados tanto esses produtos que vinham de fora, quanto os produtos feitos pelos artesãos, né, que estão lá nas corporações de ofício. Agora, continuando, a número 10. Leia o trecho a seguir, né? Então, falava um pouquinho sobre a vida de um camponês. Então, Podrick, né, decidiu não levar a vida de camponês. No princípio, percorria as aldeias e as chácaras dos arredores, com pequenos artigos. Adquiriu experiência percorrendo as cidades e Burgos, né, pensando que Burgos era onde, né, surgiu a burguesia, por isso que a palavra burguesia vem de Burgos. Castelos, feiras e mercados. Então, o texto se refere ao quê? A um comerciante medieval. Né? Então, esse burguês, esse comerciante, ele vai ganhando a vida, né, vendendo as coisas. Né? Então, inicialmente, ele é camponês. Né? Então, muitos camponeses começaram a vender sua força de trabalho e começaram a ganhar dinheiro com isso. A número 11, para a gente concluir essa parte, explique com suas palavras como o Renascimento possibilitou trocas culturais com o Oriente, entre o Oriente e o Ocidente. Então, vocês viram que o Renascimento possibilitou que o Ocidente trouxesse cada vez mais coisas do Oriente. Então, o que veio do Oriente? Veio, né, vários saberes, veio vários alimentos, vários hábitos, né? Então, muitas tecnologias foram trazidas pelos árabes. Por exemplo, a bússola, o astrolábio, são instrumentos que vão ser usados na Europa que vieram do Oriente. Tá? Várias tecnologias foram criadas por chineses, por indianos. Né? A gente sabe que existem manuais, vocês sabem dos números, né? Que existem os números arábicos. Então, tudo isso chegou no Ocidente. Né? Quando eu falo Ocidente,
Nesse momento, estou falando da Europa, do continente europeu. Diga, Dona Maria. Posso falar minha resposta? Pode, por favor. Porque a Europa começou a voltar a crescer e nisso os mercadores, artesãos vieram para vender suas mercadorias. Então nisso mercadorias vinham de outros lugares. Correto, exatamente. Então, a gente tem que pensar que desse comércio vão surgir contato entre culturas, né? Então, essas culturas, a cultura da Europa, né, o Ocidente, e a cultura do Oriente. Quando eu falo o Oriente, não estou falando apenas da Índia. O que tem no Oriente? Tem China, tem Índia, tem a Ásia como um todo, não só o Oriente. Então, todos esses produtos, sejam eles persas, sejam chineses, sejam árabes, tudo isso chegou, né, na Europa e tem um comércio muito intenso, né? Esses produtos são muito requisitados. Por exemplo, né, o corante. As mulheres gostavam de usar roupas coloridas na Europa. Não tinha corante na Europa. Da onde que eles vão trazer corante? Vão trazer da África, vão trazer da China, vão trazer depois, quando, né, os portugueses chegam no Brasil, eles levam, né, pensando para o Brasil, né? Então, tudo isso tem um interesse muito grande de comércio na Europa, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Aí o Sintetize vou deixar, porque o Sintetize é bem tranquilinho. Vocês, né? Se tem alguma dúvida do Sintetize. Acho que o Sintetize é bem de boa, né? Então vamos para o exercício lá da Reforma Protestante. Página 402, tá? Viu? Vocês viram como eu evoluí? Agora eu uso até post-it. 412. Busque em um dicionário o significado da palavra reforma. Né? Depois explique com suas palavras por que o movimento liderado por Lutero foi batizado de Reforma Protestante. Gabi e Gustavo querem participar? Querem comentar essa número 4, por favor? Ele não quer. Ainda estão com vergonha. Maria quer participar? Iane? Vocês viram que a palavra reforma, né? Quando a gente pensa na ideia de reforma, já parece que é uma coisa nova, né? Então, você reformar quer dizer que você vai manter alguma coisa e vai deixar melhor. Vamos pensar o seguinte: quando eu vou, Maria, já passo para você. Quando eu vou reformar minha casa, quer dizer que eu vou derrubar a casa inteira? Não, né? Vou aproveitar a estrutura. Às vezes, né? Uma reforma às vezes é só pintar, né? Comprar móveis novos. Então, a reforma protestante é mais ou menos isso, né? O Martinho Lutero, ele não vai abandonar tudo que a Igreja Católica construiu. Pelo contrário, né? O Martinho Lutero, ele vai manter muitas coisas da Igreja Católica. E lembrem-se o seguinte, no início, Martinho Lutero não queria romper com a Igreja Católica. Ele apenas queria que a Igreja, naquele momento, mudasse a sua postura. Por isso a palavra reforma, né? E reforma protestante, protestar, né? Até hoje a palavra protesto é uma coisa negativa, né? Então, eles chamavam essas pessoas de protestante porque eles começaram a questionar a Igreja Católica. Podia questionar a Igreja Católica naquele momento? Não. Né? Então, isso era heresia, por isso que o Lutero foi tão polêmico. Diga, Maria. Tia, tudo que você falou eu ia falar, então não precisa. Não, mas quer complementar? Complemente. O que você entendeu por isso? Tudo que você entendeu da reforma, né? Que eles queriam como que é o nome? O Lutero, ele queria, como ele tinha uma ideia diferente da igreja, ele queria fazer uma reforma protestante. Ele queria protestar com isso, com a ideia dele, eu acho, na minha opinião. Exatamente, ele não queria sair da Igreja Católica, ele só queria que a Igreja mudasse a sua postura. Por isso, reforma protestante. Tranquilo? Sim? Então, página 413, na número 5. De acordo com o que foi estudado até o momento, explique por que as ideias de Lutero foram bem aceitas pelos príncipes do Sacro Império Romano Germânico, pensando que é onde, né, vai se fortalecendo mais a Igreja Protestante. O que vocês querem falar? Maria não quer compartilhar? Gabi? Então, vocês viram o seguinte, que a Igreja Católica, naquele momento, e os reis também, cobravam muito impostos daquelas regiões.
Então, os burgueses vão seguir muito, vão ficar muito interessados nessas ideias também. Tá? Então, por isso que o Martinho Lutero, as ideias do Lutero, começam a se espalhar muito rapidamente pela Europa. Né? Então, eles tinham que pagar muito imposto para o imperador, né? Pensando que naquele momento era, né, o Sacro Império Romano Germânico, né, cobrava muito altos impostos. Por isso que os príncipes, né, dessa região ficaram muito interessados na ideia do Lutero. Tranquilo? Então, número 6 era para vocês escreverem, acharem uma delas, né, escolher uma das 95 teses e falar um pouquinho sobre elas. Né? Então, para explicar qual era a prática. Vocês viram que as 95 teses são 95 críticas do Martinho Lutero, né, à Igreja Católica. Vocês querem falar alguma que chamou atenção? Acho que a mais polêmica das indulgências, né, é a venda de indulgências. Né? Então, uma das maiores críticas do Lutero é porque a Igreja Católica, naquele momento, vendia a salvação dos pecados. Né? Então, se você não tinha dinheiro, você não podia ser salvo. Né? Então, ele achava aquilo um absurdo. Como que pode ser, né, as pessoas que não têm dinheiro, elas não vão para o céu? Né? Só quem tem dinheiro? Diga, Maria. Tipo assim, eu vi em um parágrafo assim que ele falou assim, que para você conseguir o seu perdão, você teria que estar arrependido e não precisava comprar uma indulgência para conseguir um perdão. Sim, eu acho muito interessante essa questão da venda de indulgências, porque naquele momento a Igreja Católica não vendia só indulgências, ela vendia também pedaços da cruz de Jesus, roupas de santos, relíquias, né, sagradas, né? Então vocês já devem ter ouvido falar do Santo Sudário, né? Então isso ficou muito famoso, por quê? Porque, né, a Igreja Católica ela vendia esses objetos, né? Até hoje as pessoas, né, elas são muito apegadas. E, né, a gente está falando disso em 2020. Imagine 1540, né, que foi o ano, né, 1520, perdão, né, o ano que o Lutero começou, né, a pensar essas críticas. Né? Então, pensar isso naquele momento foi muito polêmico. Né? Então, outra coisa que chamou muita atenção do Lutero é em relação ao celibato. Né? Vocês são católicos ou são evangélicos? Eu sou católica. Gabi é católica ou evangélica? Evangélica. Então, para os evangélicos, vocês sabem que os pastores podem casar, certo? Então, naquele momento, né, vocês sabem que para a Igreja Católica, um dos dogmas, uma das leis da Igreja Católica é que o padre não pode se casar. Porém, era muito comum na Idade Média que os padres se casassem e tinham vários filhos, e inclusive, né, várias esposas até. Então, o Lutero achava aquilo um absurdo. Peraí, vamos acabar com o celibato? O que é celibato? Né? Então, os padres não podem se casar. Então, podem ver que nas igrejas evangélicas, né, os pastores podem ter família. Por que o pastor não pode ter família? Né? Então, o Lutero já acha isso um absurdo. Tranquilo, gente? Sim. Outra coisa que o Lutero vai defender é que, como a Maria afirmou, para o Lutero é mais importante, né? O que salvaria as pessoas? As boas obras, né? Então, você se arrepender, você ajudar o próximo. Então, o Lutero, de alguma forma, nesse primeiro momento, o Lutero quer retomar aqueles ensinamentos de Jesus. Se vocês observarem lá nos ensinamentos dos primeiros, né, dos primeiros apóstolos, Jesus também defendia isso, que, né, o que salva as pessoas? São as boas ações, a compaixão, né? Então, é você se arrepender dos pecados, né? O Lutero vai tentar recuperar tudo isso que se perdeu lá na Idade Média, tá? Beleza? Tranquilo? Continuando, página 415. Uma das críticas de Lutero à Igreja Católica era a imposição do celibato. Acabei de responder essa pergunta, então eu não vou falar sobre ela. E você, é contra ou a favor do celibato? Então isso era uma resposta pessoal. Então agora vocês já sabem que celibato é, né, a questão da castidade. Então, os homens que se tornam padres e as mulheres também, vocês sabem que as freiras também não podem se casar. Então isso é celibato. Então, eles consagram a vida deles a Jesus. Né? Então, o padre, a freira, as irmãs, elas não se casam.
tá? Então, o Lutero, uma das coisas que a igreja luterana vai inaugurar é o fim do celibato. Então, na igreja luterana, né, que é a primeira igreja evangélica, por assim dizer, os homens podem se, né, os pastores podem se casar, e existem irmãs, as irmãs também podem se casar se elas quiserem na igreja evangélica, tá? Então, é o fim do celibato. Número 8. Uma das ideias defendidas por Lutero em suas teses pregava o fim da veneração às imagens. Esse movimento é denominado iconoclastia e é anterior à Reforma Protestante. Pesquise o significado literal dessa expressão e em que período ela surgiu. Vocês viram o que é iconoclastia? Você pesquisou, Maria? Esse não. Yane, pesquisou? Iconoclastia é a questão das imagens. Vocês sabem que na Igreja Católica existe um apelo muito grande em relação às imagens. E lá no século IX, né, 8, 9, 10, existiu uma crítica muito grande em relação a isso, né? Então já havia um movimento dentro da própria igreja. Para quem é católico, sabe que não é que nós adoramos as imagens, né? A imagem ela é uma representação do sagrado, né? Porém, nas igrejas evangélicas, eles não acreditam nas imagens, né? Então, é o fim da iconoclastia. Então, pode ver que nas igrejas evangélicas não tem imagens de santos, não tem imagem de Jesus, né? Eles não ostentam esse tipo de coisa, tá? Então, isso era uma crítica. Tanto que muitas pessoas, até hoje, muitas igrejas destroem imagens de santos, né? Outra coisa que a igreja evangélica também não acredita são nos santos. A questão, né, desse número tão grande que o catolicismo tem de santo, isso é uma questão medieval. Foi durante a Idade Média que surgiram vários santos, né? Então, por quê? A igreja católica canoniza. Não sei se vocês sabem o que é a palavra canonizar. É tornar santo. Então, vocês sabem que na igreja católica tem vários santos. A igreja evangélica não acredita. Lutero, o que o Lutero vai, né, construir na igreja luterana? A igreja luterana não tem celibato, então os pastores podem se casar. Na igreja luterana, né, a gente sabe que eles não usam essas imagens. Tranquilo? Sim. Número 9. Para vocês, né, se reunir para falar um pouquinho das representações. Então, vocês já sabem que muitas igrejas usam imagens. Por que vocês acham que as pessoas usavam muitas imagens na Idade Média? Para ilustrar o que eles acham que acontece, sim. Exatamente. Naquele momento, gente, vocês acham que a maioria da população sabia ler e escrever? Não. Ah, então a imagem servia para isso, para mostrar o que. Sim. E se vocês procurarem imagens de santos da Idade Média, a maioria dos santos tem cara de bravo. Pode ver que o Deus da Idade Média é um Deus bravão, né? Então é um Deus que castiga as pessoas. Vocês lembram lá quando vocês pesquisaram a peste negra? Muitas pessoas achavam que a peste negra era castigo de Deus, né? Então os santos muitos santos têm a imagem fechada, né? Com a cara meio enferruscada, né? Então naquele momento as imagens elas eram usadas como uma forma pedagógica, tá? Por isso que, né? As igrejas tinham vários santos. Podem ver, para quem já fez via sacra, quando a pessoa faz a via sacra, ela tem, né, cada estação da via sacra tem uma imagem, né? Então, para quê? Para a pessoa entender. Na Idade Média, as pessoas podiam ler a Bíblia? Não. Não, porque até pessoas tentaram traduzir, já a igreja já não gostou muito, porque daí é ao contrário da igreja, do Sim. que os princípios da igreja. Exatamente. O conhecimento, ele era exclusivo da Igreja Católica. Então, as pessoas não podiam ler a Bíblia, as pessoas não podiam acessar a Bíblia, né? Então, por isso o uso das imagens, para que as pessoas entendessem e elas usavam as vidas, né, dos santos para poder, né, aprender um pouquinho sobre a fé católica, tá? Tranquilo? Sim? Agora as questõezinhas do caderno que eu havia passado para vocês. Vou compartilhar aqui para vocês verem as questões. Só um minutinho. Então, eu havia deixado para vocês
lá na Iônica um conjunto de questões para vocês responderem no caderno. Então, toda semana vocês viram que nós mandamos um textinho para vocês, né? E também mandamos umas perguntinhas, tá? Então, olha lá as perguntinhas. Primeira perguntinha. Explique quais motivos levaram Martinho Lutero publicar as 95 teses. Por que o Lutero decidiu publicar, construir as 95 teses? Porque ele queria criticar a igreja que nem tudo que ela falava era certo. Sim, exatamente. Ele queria que a Igreja Católica repensasse suas práticas. Né? Então, as 95 teses, como eu brinquei com vocês, eram 95 críticas à postura da Igreja Católica na Idade Média. Né? A gente viu que a Igreja Católica ela vai acumulando muito dinheiro no período medieval, através do dízimo. Né? Então, os camponeses doavam dízimo e os nobres. Lembrem-se que a Igreja Católica também era uma senhora feudal, tinha muitas terras, né? Então ela vai se tornando muito rica e poderosa. Né? Então, por isso que, né, aquele momento, a principal crítica do Lutero é a venda de indulgências, que é a salvação dos pecados. Então, a Igreja Católica vendia isso. Tá? Número 2. O que Lutero defendeu nas 95 teses? Por que ele foi considerado perigoso para a Igreja Católica? Porque ele falava várias, como posso dizer, várias... Agora me fugiu o nome. Ele vai contra a Igreja Católica, né? Então ele vai contra os dogmas. A ideia, quando eu coloco perigoso entre aspas, eu tô falando. Iane não tá escutando? Eita. Escutou agora, Iane? Estão me escutando? Sim. Agora tá escutando? Iane, tá muito ruim então a internet, mas depois fique tranquila, Iane, que esse vídeo vai lá pro YouTube, tá bom? Deixa eu só escrever aqui pra Iane, só um pouquinho. Beleza. Então, a número 2. Por que ele foi considerado perigoso? Por quê? Na Idade Média, né, não é, naquele finalzinho, pensando que a gente está na Idade Moderna, naquele momento é proibido você ir contra as igrejas. Né? É proibido você criticar, você ter uma opinião. Por quê? A Igreja Católica é a principal instituição. Vocês lembram que na Idade Média, a sociedade ela é teocêntrica. Vocês lembram o que é teocentrismo? Deus era o centro da vida das pessoas. Então, a Igreja Católica ela era muito importante. Então, não podia, né, ser contra os dogmas. Por isso que ele foi acusado de ser perigoso. Então, uma das coisas que o Lutero vai defender nas 95 teses é de que as pessoas podem ler a Bíblia, elas podem ter acesso, então é a livre interpretação da Bíblia. Diga, Maria. Professora, mas o Lutero, ele chegou a ser morto pela igreja? Não, ele vai fugir. E ele só não vai ser morto porque vocês viram que ele recebeu o apoio dos príncipes do Sacro Império. Ele estava sendo basicamente protegido. Isso, ele vai ser protegido pelos príncipes lá do Sacro Império. E ele também vai ser protegido pela burguesia. Vocês lembram que uma das coisas que o Lutero vai fazer é falar muito para os burgueses. Né? Porque a Igreja Católica, durante o período da Idade Média, ela criticava o trabalho da burguesia, que é, né, a usura e o lucro. Né? Então, o que é a usura? A usura é o empréstimo a juros. Tá? Então, a Igreja Católica criticava isso. Falava que as pessoas que ganhavam dinheiro com juros e lucro eram pecadores. Por isso que o Lutero vai receber apoio da burguesia. Entendeu, Maria? Sim. Então, número 4. Por que a invenção da prensa, né, foi importante para a reforma protestante? Vocês leram lá o texto que fala da prensa de Gutenberg. O que é prensa de Gutenberg? Então, começam a criar a tipografia. Então, é a impressão de livros. Até hoje, vocês sabem que, né, a gente precisa de impressora, né, a imprimir. Então, a impressora, o ato de imprimir, começa a surgir, né, nesse período depois da imprensa de Gutenberg. O que é a prensa?
é um instrumento de, né, prensar. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem a imagenzinha da prensa de Gutenberg. Só um pouquinho. E eu já consigo... Professora, mas aí ainda tinha um monte de copistas ainda. Sim, ou não? Já... Mas é importante ver os copistas. Na Idade Média, para eu poder ter acesso a livro, como que eu tinha? Os montes de copistas que eles copiavam, né? As coisas. E aonde que ficava esse conhecimento, Maria? Era acessível para todo mundo? Não. Ah, tia, peguei aqui, ó. Eu vou ler o que tem aqui. Monges copistas eram monges que ficavam nos monastérios e tinham como única e exclusiva função realizar cópias de escrituras. Na Idade Média, antes da invenção da prensa, o processo de escrever e publicar livros era lento e trabalhoso. Então eu vou mostrar aqui para vocês um linkzinho da prensa de Gutenberg para vocês entenderem por que a prensa de Gutenberg ela foi importante naquele contexto. Só um pouquinho. Qualquer coisa, se eu não conseguir projetar agora, eu mando para vocês um linkzinho do Museu de Gutenberg, tá? Deixa eu só partilhar. Onde que fica esse museu? Onde fica só um pouquinho. Prensa de Gutenberg. Deixa eu só contar onde que é o país. A gente está implementa na cidade. Deixa eu ver que eu estou procurando a cidade que fica a tipografia de Gutenberg. Eu não consegui achar, não. Eu achei e eu não consegui achar. Só um pouquinho. Museu de Gutenberg. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Fica na Alemanha. A professora Iane mandou te avisar que ela teve um problema ali na conexão dela. Ela Tá bom. Não tá conseguindo acessar, né? Eu vou mostrar para vocês agora, vou partilhar a tela para vocês verem a prensa de Gutenberg. Só vai acessar aqui. Deixa eu só abrir aqui. Então, a prensa de Gutenberg, ela foi importante para poder produzir livros em alta escala. Então, isso aqui são letrinhas. O nome disso é tipografia. Não sei se vocês já viram tipos. Eu vou postar na Iônica umas fotos que eu tenho de uma tipografia para vocês verem como que ela é. Mas, o que eles fazem? Eles organizam os tipos, que são letras. Então, eles vão pôr as letras espelhadas. Daí, eles põem aqui, eles enquadram, jogam a tinta e a palavra prensa, porque fecha, como se fosse passar um ferro, né? Então, aí aqui embaixo sai a folha, tá? Então, isso basicamente era uma impressora, então, só que na realidade... Sim, exatamente. Olha lá, ele vai lá na prensa de Gutenberg, foi feita a primeira impressão da Bíblia. Então, ó, Bíblia de Gutenberg. Eu vou postar para vocês umas imagens lá na Iônica, como que funciona a prensa. Mas é o avô do não, acho que avô não, é bisavô, tataravô da impressora, tá? Uhum. Então, ela foi importante para o desenvolvimento da Reforma Protestante? O que vocês acham? Sim, né? Mas eles chegaram a também imprimir a Bíblia? Sim, por isso que essa Bíblia, tá vendo que a Bíblia de Gutenberg é uma das Bíblias mais antigas do mundo, tá? Ela é uma obra, né? Ó, a Bíblia de Gutenberg tem 1.282 páginas. Mas essa é a verdadeira ou só a impressão dela? É a verdadeira, que está no Museu de Gutenberg, na Alemanha. Entenderam a importância da invenção da prensa para a Reforma Protestante? Sim? Sim. Tranquilo? Então, a última pergunta era para vocês organizarem um glossário. Eu sempre recomendo que vocês pesquisem as palavras que vocês não conhecem. Qual que é a função do glossário? É como se fosse um dicionário de vocês, um dicionário particular, que vocês vão pesquisando as palavras e vão inserindo lá, tá? Então, essa é a correção das atividades da 7ª semana, né, de História. Qualquer dúvida, vocês deixem para mim na Iônica, que eu respondo assim que possível, tá? Então, um beijinho para vocês.